não estão no celular. Isso não é certo. Esse não é o nosso Texas. Esse número é de outro estado. Alguém está brincando conosco. Os pais de David foram vítimas de um incidente de swatting, enquanto a polícia investiga a descoberta de um corpo em um carro registrado no nome do cantor. Ele está sendo alvo? Tentam incriminá-lo? Vamos analisar a câmera corporal. O ex-namorado de Celeste Rivas Hernandez, jovem falecida, está se manifestando. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Uma atualização estranha sobre David. Acompanhamos toda a investigação do caso da adolescente Celeste Rivas Hernandes, encontrada morta em um carro do cantor David em Hollywood. Isso foi no início do mês passado. Ninguém foi preso. Não há pessoas de interesse identificadas, nenhum suspeito, nenhuma relação ou conexão confirmada entre David e Celeste, que, aliás, quando seu corpo foi encontrado, tinha acabado de completar 15 anos um dia antes. Mas agora temos algo novo. Agora temos esse novo vídeo e ele é muito estranho. Nem tenho certeza se está conectado ou relacionado a esse caso propriamente dito, talvez, mas vamos discutir sobre isso. Então, a TMZ conseguiu imagens da câmera corporal da polícia. Isso foi dias após o corpo da Celeste ser encontrado naquele Tesla 2023. A polícia vai à casa da família do David em Hempstead, Texas, em 18 de setembro, após a identificação da Celeste. E os policiais do Texas vão até essa casa, com armas em punho, respondendo a uma denúncia de disparos de arma de fogo. Vou me afastar e cobrir você. Espere, Polly, vou te dar cobertura. Há várias janelas. Aqui, bata na porta. Cara, recebemos uma ligação daqui. Disseram que alguém estava morto. Tem mais alguém que mora nesta propriedade? Tem o seu endereço? Qual é o seu endereço? É isso. Conseguimos um endereço. Houve um disparo e uma mulher gritou. Tô falando sério. É por isso que viemos aqui desse jeito, porque eu falei com quem ligou. Quem quer que estivesse falando disse que tem uma pessoa morta. Então os policiais estão com as armas em punho. Eles estão prontos, achando que pode ter alguém morto. E parece que há muita confusão por parte dos pais do Davi. Eles parecem não saber o que está acontecendo. Fecham a porta. Agora, vamos ver o que acontece depois. Senhora, precisamos descobrir o que está acontecendo para que possamos ir embora, tudo bem? Pessoal, fizemos contato. Disseram que nada aconteceu. Ela fechou a porta e está ligando para o 190. Não tivemos ligações. Acredito que ela vai fazer isso agora. Pode ligar para ele se quiser confirmar. Tudo bem. Tudo certo, ela está te ligando agora. Tem mais de um. Pode repetir o tráfego interrompido deles? Isso não é normal, atividade. Se estivesse no endereço errado, se preocupariam com outra pessoa. Está falando sério? Sabe, talvez Davi esteja ajudando. Desculpa, cara, mas alguém me chamou ou algo assim? Foi o primeiro método. Eles chamaram tipo, ei, tem alguém morto. Alguém morreu. É isso que temos. Quero dizer, vamos tomar cuidado. Sabe o que quero dizer? Esta casa fica bem longe da estrada. Vou colocar de volta lá fora, igual a você. Acho que é diferente. Quando alguém morre, a vida deles importa mais, entende? Não danifiquei seu portão, só abri. E é aí que vem a realização. Alguém acabou de pregar uma peça neles, agora eles são vítimas de swatting? Não está no telefone deles. Não, esse número não é do Texas, é de fora do estado. Alguém está mexendo com a gente, alguém está nos enganando. Mas seja quem for, fez o ping aqui, porque de onde quer que liguem faz o ping e envia para a central. Sempre que você liga para o 911 onde quer que esteja, ele envia um ping para a central. É assim que eles sabem o endereço dele. E esse endereço apareceu para esse número? Acho que é isso, senhora. Onde ele estava.
Tem alguém na minha propriedade? Pode ser. Vamos verificar a propriedade para você. Sim, por favor. Vamos dar uma volta. Não estou entendendo o lugar. Como é a propriedade? Ela vai mais para dentro? Não. Vamos dar uma volta, conferir e depois ir embora. Certo, aquela é pequena. Olha, eu não gosto desse tipo de coisa, mas se eu realmente tiver uma emergência, né, então... Tudo bem. Obrigado, senhora. Desculpe. Nós realmente temos uma emergência. Sabe, nós vamos ficar aqui. Tudo bem. Nós vamos chegar aqui. Tudo bem. Obrigado, Chanel. Boa noite. Alguém está nos perturbando. É assustador. Dá pra ver a mãe do Davi se perguntando se ainda há alguém na propriedade. Aliás, se você é fã do Sidebar, se você gosta do que a gente faz aqui no Law and Crime, talvez esteja se perguntando como conseguimos divulgar tantos clipes para todos os nossos seguidores. Bom, vou te contar uma coisa, isso é um pequeno segredo. Se você está nesse ramo, se você trabalha com criação de conteúdo, se tem interesse em publicar coisas nas redes sociais, nós usamos uma plataforma chamada Opus Clip. É um editor de inteligência artificial, tudo em um que facilita e agiliza cortar, criar e enviar vídeos para todas as plataformas de redes sociais. O Opus Clip usa inteligência artificial para criar B-roll, limpar o áudio e adaptar vídeos para qualquer plataforma. E é muito fácil começar a usar. Vou te mostrar como agora mesmo. Tudo o que você precisa fazer é acessar opus.pro/lateral. Cadastre-se, envie um vídeo e em minutos terá vários clipes editados prontos para usar. Seja para TikTok, Shorts ou Reels do Instagram, o Opus Clip é sua ferramenta única para divulgar seu melhor conteúdo em todas essas plataformas com um clique. Se quiser saber a qualidade dos vídeos editados por inteligência artificial do Opus Clip, veja nosso conteúdo no Lei e Crime. Nossos produtores usaram o Opus para nos ajudar a cortar e compartilhar trechos de alguns dos nossos maiores casos, nossos maiores julgamentos, de forma realmente muito rápida. No Sidebar, sabemos que nossos ouvintes têm muitas ideias para compartilhar. Esta é a ferramenta mais poderosa para editar como profissional e ampliar seu público. Experimente. Acesse opus.pro/sidebar e crie seus vídeos agora. Não se sabe se Davi estava em casa durante o ocorrido. Segundo o TMZ, o boletim informou que os policiais ficaram mais 20 minutos na propriedade para verificar se havia alguém. Parece que isso pode ter sido um caso de swatting. Não vemos nenhum tipo de investigação confirmada em andamento sobre isso, nem se houve alguma prisão. Isso tem alguma ligação com a Celeste? E vou te dizer uma coisa que eu fico me perguntando. Existe uma teoria de que Davi foi incriminado, certo? Um corpo foi encontrado no carro dele, em um local público. Isso está relacionado? Ele é alvo de algo? Talvez eu esteja especulando, mas quero discutir isso. Chamo agora Colin L. Schmidt, ex-agente do FBI e Chief Executive Officer da Cronos Investigações. Obrigado por seu tempo. Agradeço de verdade. Certo, o momento e as circunstâncias disso. Estranho. Não, de todos os momentos para isso acontecer, justo quando o corpo é encontrado no carro dele, depois que ela foi identificada, acontece um possível caso de swatting, onde alguém liga para o 911 com uma denúncia falsa, um crime falso na propriedade dele, de todas as pessoas, de todos os momentos. É estranho. Bem, é estranho, mas não me surpreende necessariamente, porque esse caso ganhou importância nacional, no sentido de que as pessoas estão prestando atenção nele. E existem pessoas mal intencionadas que sabem como prejudicar alguém através do swatting. Alguém chamou o 911 lá embaixo. Eles encontraram um endereço online e basicamente inventaram uma história para a polícia ir até lá. E então eles entraram. Felizmente, a polícia foi profissional e logo percebeu que era um caso de swatting, não legítimo. Ligação. O que você achou da câmera corporal? Câmera corporal. Acho que os pais ficaram apavorados ao ver a polícia armada chegando à porta. Eles reagiram de forma razoável, como eu faria após 28 anos na polícia. Isso mostra a natureza insidiosa do swatting. Você coloca as pessoas em risco, pois se os pais tivessem ido à porta armados ou resistido, a polícia teria que se defender, o que seria um desastre. Esse é um ponto importante. Quero destacar o profissionalismo dos policiais durante todo o processo, enquanto tentavam entender o ocorrido. Está correto, se eu entendi direito,
que a única maneira de alguém fazer uma ligação e ela ser rastreada até aquela propriedade é se a pessoa que fez a ligação estivesse na propriedade? Não, não necessariamente. Então, né, o que o FBI começou a investigar recentemente são esses sistemas de VoIP, onde eles basicamente podem falsificar um endereço usando GPS. E então, o sistema 911, você sabe, registra isso e acha que está vindo de um endereço específico. Mas também, nós não temos uma gravação da 911, a ligação pode ter vindo de outra fonte ou de outra área, e eles simplesmente disseram que esse endereço é um problema. E esse endereço tem essas coisas acontecendo lá, o que levou a polícia a responder. Acha que eles vão descobrir quem fez isso? Recentemente, o FBI tem sido muito claro, especialmente se eles estão usando serviços de internet por meio de VoIP para fazer essas ligações de swatting. Se fosse apenas uma pessoa local que ligou, a maioria desses sistemas de emergência, 190, tem um sistema de rastreamento onde eles capturam os números de onde a ligação foi feita, então eles podem identificar imediatamente o número e o identificador de chamadas, por assim dizer. E eles têm acordos com as operadoras de telefonia, como a Verizon e a AT&T, para que possam obter essas informações o mais rápido possível. Aqui está o que eu penso sobre como isso possivelmente está conectado. E estou curioso para saber sua opinião sobre isso. Acho estranho o corpo de Celeste estar em um carro de Davi, estacionado em uma rua pública de Los Angeles. E os relatos indicam que o carro ficou lá por semanas, que levou uma multa, que foi guinchado, que foi apreendido. O corpo dela estava decomposto. Se considerarmos que o corpo dela ficou no carro todo o tempo em que ele esteve estacionado, não sabemos ao certo quando foi deixado lá. Isso me faz pensar, e já vimos teorias disso na internet. É mais provável que alguém, de propósito, tenha colocado o corpo lá, para garantir que ele fosse encontrado, para garantir que fosse ligado ao David, em vez da ideia de que o corpo estava lá fora e foi encontrado antes que o autor do crime tivesse tempo de se livrar dele. Agora, se eu aceitar isso, se existia essa ideia de incriminar o David, se ele está sendo alvo, é possível que essa suposta ligação de swatting tenha sido feita com a mesma intenção, pela mesma pessoa? Existe uma conexão dessa forma? Ou eu estou realmente forçando a barra aqui? É possível, mas não é provável. Parece apenas que alguém estava assediando a família dele por meio dessa ligação. Voltando ao carro, você está absolutamente certo. O carro deles volta tão diretamente para ele que as autoridades precisam dar um passo atrás e sempre fazer aquela pergunta importante ou considerar alternativa, sabe? A pergunta alternativa é: ele foi incriminado? O que está acontecendo aqui? Alguém seria tão ingênuo a ponto de usar seu próprio carro para cometer um assassinato, deixar o corpo e abandonar o veículo por semanas? Então é aí que a teoria da armação ganha força, mas no fim das contas as autoridades vão reunir todos os fatos. Agora, por causa do trote, o FBI deve começar a se envolver dependendo da origem da ligação. E, eventualmente, as autoridades com certeza vão conseguir as respostas para todas essas perguntas. Deixa eu perguntar. Você acha que as autoridades investigam isso ligado à morte de Celeste Rivas Hernandes? Em outras palavras, olha, estamos aqui no Sidebar tentando analisar qualquer atualização nesse caso, porque realmente não temos muita informação. Outros veículos também estão fazendo isso, ligados ou não a Celeste. Você acha que faz parte da investigação? Você acha que o Departamento de Polícia de Los Angeles está investigando esse possível incidente de swatting? Com certeza. Então, basicamente, né, eles estão entrando em contato com aquela agência de segurança que já acionou o sistema 911 e o pessoal de tecnologia deles para descobrir de onde veio a ligação. Se for um sistema VoIP, eles podem chamar o FBI para ajudar a rastrear o sinal e encontrar quem fez isso. E então, claro, uma vez que identificarem essa pessoa, eles vão verificar se ela tem alguma relação com a vítima ou com a pessoa de interesse nesse caso. Então, sim, com certeza, o Departamento de Polícia de Los Angeles está entrando em contato lá e tentando juntar todas essas peças do quebra-cabeça para montar o quadro completo. Eu vou falar sobre isso em um minuto. Temos uma nova atualização sobre o suposto ex-namorado da Celeste e o que ele disse. Já já eu falo sobre isso. Eu só quero retomar algo que eu mencionei. Não é loucura da minha parte
pensar que existe a possibilidade de isso ter sido feito para que o corpo fosse encontrado. Outra visão é que quando as primeiras notícias surgiram, pensávamos que o carro estava lá apenas alguns dias antes de ser rebocado. Se o carro estivesse lá há semanas, tudo bem, mas ou alguém entrou em pânico e não conseguiu se livrar do corpo a tempo, o que é estranho, ou queria que o corpo fosse encontrado. Quero dizer, qual é a sua opinião sobre isso? Bem, tudo se resume ao contexto e ao momento. Se alguém deixar um carro na minha rua e ele ficar lá por 2, 3 ou 4 dias e não se encaixar no ambiente, eu chamarei a polícia que investigará, checará a placa e fará o necessário. No típico estilo de Los Angeles, o carro ficou lá por semanas e semanas e semanas e as pessoas simplesmente continuaram passando por ele e ignorando e nada foi feito. Eu acredito que quem deixou o carro lá, normalmente ele ficaria 1 ou 2 semanas em uma rua residencial antes de alguém agir. Parece que quem deixou o carro lá não esperava que ele ficasse por 3, 4 ou 5 semanas. Eles provavelmente pensaram que seria um curto período de tempo até que o carro fosse recuperado. Outra teoria é que entraram em pânico, abandonaram o carro e saíram a pé. Como dissemos antes, isso remete ao Tesla, um supercomputador sobre rodas. Assim que eles ligarem, vão extrair todo tipo de dado desse computador para descobrir o que aconteceu quando o carro foi desligado pela última vez. Colin, é interessante. O capitão da Departamento de Polícia de Los Angeles, Scott Williams, disse a People: "Não sabemos se alguém além da ocultação do corpo tem responsabilidade criminal pela morte dela." Como você interpreta isso? Não digo que Celeste Rivas Hernandes morreu de causas naturais ou foi um acidente, mas em outro caso, alguém teve uma overdose, foi encontrado, a pessoa entrou em pânico e tentou ocultar o corpo. É disso que estamos falando aqui? Bem, alguém tão jovem provavelmente não morreu de causas naturais, a menos que tivesse câncer ou algum outro problema conhecido. Então, o resultado mais provável aqui, ou a hipótese, é que foi uma overdose de drogas. Novamente, não sei se o relatório toxicológico foi divulgado, ou se conseguiram fazer um, pois o corpo estava muito decomposto. Se eles fazem essa declaração, dá a entender que acham que ela já estava morta antes de ser colocada ali. Carro. Acho que eles podem estar esperando os resultados da toxicologia. Sabemos que a causa da morte, a maneira da morte, ainda não foram divulgadas. Foi adiado. Eles estão aguardando um exame mais detalhado. Você está confiante de que eles vão descobrir o que causou a morte dela? E se foi um homicídio ou algo desse tipo? Com certeza. Com tanta atenção da mídia, muitos recursos vão para isso, já que o Departamento de Polícia de Los Angeles é famoso por seus excelentes investigadores de homicídios. Então, existe uma certa motivação pessoal para esses detetives garantirem que vão resolver esse caso. Então, eu estou absolutamente confiante de que eles vão chegar ao fundo disso e nós vamos conseguir saber exatamente o que aconteceu com essa pobre garota. Agora, eu preciso saber sua opinião sobre isso. Então, Damian Hernandes, de 15 anos, falou com exclusividade para a TMZ e afirmou que namorou Celeste no ensino fundamental quando ela estava na 7ª série. Ele estava na 8ª série. Ele afirmou que ela estava, abre aspas, procurando algo sério, que ela estava tendo problemas em casa, especialmente com a mãe, que segundo ele não tratava a Celeste direito. Que isso deixava Celeste infeliz, que ela queria fugir de casa. Você e eu sabemos, e já relatamos aqui no Sidebar, que Celeste tinha histórico de fugir de casa. Havia imagens de vigilância divulgadas de março de 2024, mostrando Celeste andando e depois correndo por uma rua em um aparente caso de fuga, e isso foi capturado pela câmera de uma loja de bebidas. Como essa declaração desse suposto ex-namorado pode ajudar os investigadores quando estamos tentando determinar o que aconteceu com Celeste? Bem, ele faz parte da linha do tempo, do quadro geral. Eles precisam conversar com ele para obter contexto sobre a vítima, para entender se ela levava um estilo de vida de alto risco, seja por uso de drogas, prostituição ou envolvimento em atividades criminosas. Então, ele é útil no sentido de que vai poder dar a eles uma visão melhor do histórico dela. É lamentável que ele agora esteja falando com a mídia sobre isso, porque isso só coloca mais pressão sobre a família dela, no sentido de expor os chamados podres deles, quando isso deveria ser uma questão privada. Junte isso ao que discutimos antes. O TMZ divulgou imagens de Celeste em seu bairro em
Lake Elsinore, a cerca de 120 quilômetros de Los Angeles, onde ela confronta pessoas da vizinhança. Isso é de setembro de 2024 meses após o desaparecimento dela, em abril de 2024. Então, aparentemente, sabemos que ela estava viva naquele momento. Achei interessante enquanto discutíamos a linha do tempo aparente. Bem, à luz disso, e eu conheço muito bem Lake Elsinore, fica a cerca de 20 minutos de onde eu moro. O próximo passo seria o Departamento de Polícia de Los Angeles contatar o Departamento do Xerife de Riverside, em Lake Elsinore, para conferir registros de chamadas de serviço, ocorrências na vizinhança dela e no local onde foi vista ou morava pela última vez. Agora, neste momento, não sabemos onde David está. Certo, ele não fez nenhuma aparição pública. Ele não fez nenhuma declaração pública. Sabemos que a turnê dele foi cancelada. Sabemos que ele retirou seus pertences da casa alugada próxima ao local onde o Tesla foi abandonado. Porém, isso é novidade. A Fox 11 Los Angeles informou que pessoas na internet afirmam que o cantor tem estado ativo em seu próprio subreddit e apagando postagens que o criticam em relação a este caso. O subreddit foi trancado depois. Além disso, alguém que diz ser moderador das contas dele no Discord e Twitch teria postado que não conhece Celeste, não sabia sua idade, nem que ela estava desaparecida. O que você acha de tudo isso? Bem, isso também adiciona mais peças ao quebra-cabeça. Ele pode apagar, mas a polícia vai conseguir. Então, eles vão enviar intimações, ordens judiciais ou mandados de busca para todas essas entidades onde ele tem presença online e vão conseguir todas essas postagens, porque isso também vai ajudar a entender a linha do tempo para ver, sinceramente, se ele tem alguma culpa nisso ou se ele tinha conhecimento do que aconteceu com ela antes do corpo ou da pessoa ser colocada naquele carro. Não sabemos ao certo, são apenas suposições de comentários online. Você acha estranho que não tenhamos ouvido nada do Davi, que não sabemos definitivamente onde ele está? Seus representantes afirmaram que ele colaborava com as autoridades, mas o comandante do Departamento de Polícia de Los Angeles, citado antes, nem confirmou isso. O que você acha? Sinceramente, o melhor que ele faz é ficar calado, principalmente se estiver envolvido. Os consultores ou especialistas em gerenciamento de crise dele provavelmente estão dizendo para ele que agora não é hora de fazer nenhuma declaração, porque qualquer coisa que ele disser pode ser usada contra ele. Acho que se ele estiver envolvido, só ouviremos falar dele de novo se for preso ou envolvido em algum espetáculo público com as autoridades. E para deixar claro, ele não foi implicado em nenhum crime. Ele não foi implicado em nenhuma irregularidade. Ele não foi listado como uma pessoa de interesse. Ele não é suspeito. A polícia de Los Angeles tem sido discreta e não fala muito. Quero dizer, houve a declaração de Scott Williams, novamente, esse capitão da polícia de Los Angeles, para a revista People. Ele afirma que Celeste Rivas Hernandez morreu e alguém colocou seu corpo no porta-malas dianteiro do Tesla de David Burke, confirmando que o carro era de David e que o Tesla ficou estacionado no local por semanas antes de ser guinchado. É provável que Celeste Rivas Hernandez já estivesse morta semanas antes de encontrarem seu corpo. O legista de Los Angeles ainda não definiu a causa ou forma da morte dela. E como mencionei antes, a causa da morte dela foi listada como adiada na certidão de óbito. Enquanto isso, o Departamento de Polícia de Los Angeles segue investigando. Uma coisa interessante sobre essa certidão de óbito, Colin, foi o fato de que ela confirmou que ela não estava grávida e que não tinha estado grávida no último ano. Por que isso é significativo? Bem, acho que você está interpretando um pouco demais isso. Esse é um procedimento padrão que eles seguiriam, porque, no final das contas, se houvesse um feto ali, dependendo das circunstâncias e do número de semanas, isso também poderia ser considerado um assassinato se ela fosse morta, e o feto, obviamente, morreria junto com ela. Então, nesse caso, é aí que isso entra em cena. Mas no que diz respeito a ela não estar grávida, acho que talvez estejamos interpretando demais em relação ao que isso tem a ver com qualquer pessoa suspeita neste caso. Você se surpreende por ainda não haver prisões? Acredita que ocorrerão em breve? Não estou surpreso porque o Departamento de Polícia de Los Angeles ele vai ser muito, muito cuidadoso com os passos que está tomando nesse caso, porque eles não querem cometer um erro
devido a toda a atenção da mídia sobre isso. Então, pode levar mais alguns meses antes que eles deem ao público uma solução para esse caso. Colin L. Schmidt, muito obrigado. Agradeço muito por você ter tirado um tempo para falar conosco. Obrigado. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou o Jesse Weber. Até a próxima.